Pronto, pessoal, estamos gravando a partir desse momento. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Hoje estamos aqui com uma convidada super especial. Quem já é da comunidade já viu ela algumas vezes, né? Nas aulas, em algumas aulas que ela já fez lá com a gente, já fez para a gente aula da Lei do Autocontrole, Política Nacional de Meio Ambiente. E, pessoal, hoje nós vamos conversar aqui com a nossa amiga Sabrina Jacques, aluna da comunidade, mas já é servidora, já é fiscal da ADAPAR. E gostaria de trocar uma ideia com você. Primeiro, Sabrina, seja bem-vinda aí. Obrigado por ter se animado a falar para a galera um pouquinho sobre o seu cargo, tá? Imagina, eu estou à disposição aí. Certo. E, pessoal, só avisando, né, que esse é um evento aqui a gente está fazendo só para alunos do concurso Agro, mas depois esse vídeo aqui ele vai para o YouTube. Então, fiquem atentos aí. Tudo que você disser poderá ser usado contra vocês aí no tribunal. Então, na hora que for fazer a pergunta para a Sabrina, não vai falar assim: Sabrina, no meu caso, eu odeio o meu chefe, sabe? Tipo, vai estar no YouTube, vocês ficam ligados aí. Então, Sabrina, primeira coisa que eu queria pedir para você falar para a gente aí, né? Se apresentar, falar quem é a Sabrina, de onde onde você se formou, quando você passou na ADAPAR. Uhum. Então, Sabrina é manezinha da ilha de Floripa, Florianópolis, né? Eu fiz o concurso da ADAPAR, foi de 2014, né? Assumi o cargo, foi em 2015, quando eles começaram a chamar, né, do concurso. E, na verdade, esse concurso, quando eu estudei para o concurso do Ministério da Agricultura, que abriu na mesma época. Tipo, o Ministério abriu no final de dezembro, se não me engano, janeiro ali, início de janeiro, e a ADAPAR abriu, tipo, um mês depois, alguma coisa assim, um mês e pouco depois. E no cursinho que eu estava fazendo na época, o cursinho falou do concurso da ADAPAR, né? Vai acontecer o concurso da ADAPAR, para fiscal de defesa agropecuária, mais ou menos na mesma linha que também era fiscal, né? Na época esse concurso do MAPA, 10 anos atrás, não era auditor ainda era fiscal de defesa agropecuária federal, né? Então, assim, já estão estudando, já está na mesma linha, então tentem fazer também, né? Eu nem sabia o que era ADAPAR, eu conhecia a SIDASC, que é de Santa Catarina, né? Que é o órgão de defesa de Santa Catarina. Então, eu fiquei sabendo que a ADAPAR seria no mesmo esquema ali, né? Era o órgão de defesa do Paraná. E aí eu acabei me inscrevendo também, né? Como ia acontecer na mesma época, eu já estava estudando edital 60% era a mesma legislação, né? A parte de básicas, ali também era a mesma coisa, era português, raciocínio lógico, aquela coisa que cai geralmente na maioria dos concursos. Perdão, Sabrina, perdão. Eu desativei aqui sem querer o microfone. Tenta ativar aí, vamos ver se vai funcionar. Não dá, né? Ah, tá, vai. Pode ativar de novo. Liberei. Agora, onde será que eu parei que vocês não ouviram? Você estava falando que ainda era fiscal, o cargo e tal, e você começou a... Isso, daí, como era o mesmo, né, 70% do edital era a mesma coisa ali, né, a parte das básicas de português, raciocínio lógico era a mesma coisa, aí eu acho que tinha informática também, se eu não me engano, e aí a parte da legislação também, né, a legislação federal, ela caía na ADAPAR, como vai cair nesse edital também, né, eu dei uma olhada ali. E o que diferenciava era a questão da legislação estadual, que tinha legislação que era específica do Paraná, que daí eu não estava estudando para o Ministério da Agricultura. Mas eu sei que quando ia ter a prova do Ministério, ia sobrar tipo, uns 20 dias ainda para a prova da ADAPAR. Eu sei, nesses 20 dias eu estudo a parte do que me faltou ali do Paraná, pensei comigo, né? Então, foi isso. Foi assim que eu entrei no concurso da ADAPAR, né? Estudando para o Ministério da Agricultura, na verdade. Certo. E você vê, né? Isso reforça uma coisa que eu sempre falo para a galera, estudar para uma área só, né? Não ficar isso, é um foco, né? De direcionar para que tipo de cargo você quer assumir, né? No serviço público, né? Isso é importante. Sim, você estava estudando com um concurso de defesa federal, saiu de um estado e você passou, né? Passava a mesma bagagem, né? Agora, se fosse fazer IBAMA com aquela sua bagagem, você ia passar, né?
Não, é outra prova. Bem isso. E isso foi um erro que eu tive no começo, porque eu era concurseira, né? Quando eu fiz esse concurso, eu já era servidora pública em Santa Catarina, só que era de um nível médio técnico administrativo, né? Que tinha terminado a faculdade, e aí uma engenheira agrônoma perdida numa ilha, né? Se eu fazer concurso público, porque eu não tinha muito o que fazer, ele não tem atuação de agrônomo, né, em Floripa, eu não tinha vontade de sair, né? E aí a gente começa a tirar para tudo quanto é lado, né? Começa nesse negócio de concurso público, não sabe o que fazer, vai meio perdido, sai atirando para tudo quanto é lado. E foi isso que eu fiz. No final, até consegui esse cargo de nível médio, mas, tipo, eu sei que fui chamada, o concurso aconteceu, saiu a listagem, fui chamada 3 anos depois, assim, né? Já para o final das chamadas, né? Mas assumi o cargo, fiquei trabalhando lá ainda 7 anos. E aí, só que assim, era um nível médio, aí o nível médio tem um patamar de salário, que daí para ti sair dali é difícil, né? Ele não aumenta muito, fica dependendo de gratificação, fica dependendo de outras coisas, que não agrega depois no teu salário para aposentadoria, né? Então, assim, pô, eu tenho um nível superior, sou agrônoma, gosto da minha área, e, se não, vou direcionar para isso. Aí foi onde eu comecei realmente, me direcionei, né? Vou estudar dentro da minha área. E aí foi onde deu certo, assim, funcionou mesmo. Que massa. Sabrina, eu imagino que não era o seu caso, né? Eu vou contar um pouco uma experiência minha. Eu era meio burrão quando eu comecei a estudar para concurso. E quando falaram que ia ter concurso para fiscal agropecuário, eu não fazia ideia do que era fiscal agropecuário. Eu vou descobrir mais ou menos, assim, poucos dias antes da prova ali, vendo o que era atribuição e vendo o que eu tinha que estudar. Nossa, eu tenho que estudar esse negócio de lei de agrotóxico, que eu não estudei na faculdade, por que eu tenho que estudar esse concurso e tal? Tem muita gente aqui que sabe o que é um fiscal estadual, o que é um fiscal agropecuário, mas talvez tenha um ou outro que é meio que está como eu estava ali, mais inocente. Se você puder explicar para a gente o que faz um fiscal agropecuário, de modo geral, primeiro, e depois, especificamente, no estado do Paraná, como que é a experiência aí? Então, eu não fujo muito disso também, né? Quando eu comecei a estudar, eu não tinha muita noção, assim, eu fiquei, né? Eu olhava alguma coisa de fiscal federal, na época que eu olhava muito no Ministério da Agricultura, né? E a gente via aquelas notícias e também tinha uma ideia muito superficial, porque realmente é como você falou, o que cai no concurso, aquela legislação, a gente não vê na faculdade, né? A gente não estuda aquelas legislações específicas, a nossa formação é muito técnica, né? E o que é? O fiscal, ele o fiscal estadual, no caso, né? A gente trabalha desde a cadeia produtiva, né? A gente fiscaliza desde a cadeia produtiva do produtor rural até a parte que os produtos saem da porteira, que a gente chama, né? E a parte dos insumos, quando está nas lojas, né? A gente fiscaliza essa área. A defesa, ela tem 2 áreas, né? Tem uma área que a gente chama de insumos, onde a gente faz a fiscalização dos insumos agrícolas, estão nas lojas, nas cooperativas, né? A gente faz essa fiscalização ali do insumo que vai para o produtor rural, e a gente tem a parte de vigilância sanitária, que seria mais a parte de pragas, né? Controle de pragas, que são as pragas quarentenárias, que vocês têm que estudar aí na legislação, né? Então, essa parte de vigilância que a gente faz também. Então, ela é mais dividida nessas 2 áreas, né? A parte de insumos e a parte de vigilância sanitária, que é esse monitoramento de pragas, né? Então, são as pragas quarentenárias, que são listadas pelo Ministério da Agricultura, e que a gente vai monitorando de acordo com o estado, que tem presente no estado, que tem ausente, de acordo com as instruções normativas que o Ministério da Agricultura manda, né, emite, e a gente vai trabalhando nisso. Então, a gente faz o controle de pragas, tanto das pragas ausentes, quanto das pragas presentes, né. Então, seria mais ou menos isso, fazer esse controle. Daí, na parte dos insumos, é o que vai, um controle, uma fiscalização do que vai para o produtor rural, né, a parte de fertilizantes, de agrotóxicos, de sementes, então, tudo isso que é produzido, que é comercializado para os produtores rurais, a gente faz uma fiscalização, né, questão de vencimento, a questão
da regularidade desses produtos. Esses produtos estão de acordo com o que o fabricante coloca ali nas embalagens, né, para o produtor rural. E tem a parte dos agrotóxicos também, que daí a gente vai tanto na revenda, quanto do técnico, que emite os receituários agronômicos, quanto no produtor rural também, que é o uso do agrotóxico. Então, a parte do agrotóxico, a gente meio que quase que fecha ali a cadeia. A gente só não vai na produção, que daí seria federal, né? A produção do agrotóxico, daí seria mais o Ministério da Agricultura. Mas a partir do momento que ele entra no comércio, daí o fiscal estadual, ele faz essa fiscalização, tanto do receituário, da venda, quanto do uso pelo produtor rural. Certo. E como que é mais ou menos um dia típico do fiscal? Por exemplo, um dia típico seu, e o pessoal sempre tem dúvida assim, se trabalha 8 horas normal, se trabalha plantão, como que é que um fiscal trabalha no dia a dia? Então, a gente é um horário normal, né, horário comercial, 8 horas diárias. A gente tem o nosso trabalho, a gente trabalha por metas, né? Então, a nossa sede, a diretoria de defesa agropecuária, junto com os coordenadores, eles lançam as metas de fiscalização, tanto da parte de insumos, quanto da parte de vigilância sanitária. Então, lançam as metas para os fiscais, para eles fazerem dentro da sua área de trabalho, né? Tipo, na ADAPAR, a gente tem os escritórios regionais, e os escritórios regionais são divididos em escritórios locais, né? Que pegam em torno de 3 a 5 municípios, cada escritório local. Eu sou do escritório regional de Curitiba, e do escritório regional de Curitiba, e o meu escritório local é de Rio Negro, que é na parte que fronteira com Santa Catarina. Eu tenho aqui 4 municípios de atuação, então eu faço as minhas fiscalizações, as minhas metas, eu cumpro dentro desses 4 municípios, né? Então, a princípio, a gente vai para o escritório, e a gente meio que a gente que decide a nossa rotina, o que a gente vai fiscalizar primeiro, se vamos fazer insumo, vamos fazer comércio, ou para o produtor rural, de acordo com o que está nas metas. Só que a gente trabalha muito com denúncias, né? Às vezes acontece uma denúncia, daí você tem que... Se vem denúncia de ouvidoria, daí isso é prioritário, você vai lá e atende a denúncia. Ou então, às vezes, a gente faz muitas operações, né, em conjunto, então... dependendo, tipo, agora a gente está com bastante problema de greening aqui no Paraná, então estão acontecendo algumas operações em conjunto dos fiscais, então a coordenação, ela coordena tipo uma semana, a gente vai o pessoal é deslocado para uma determinada área, um determinado local, então essa semana o pessoal fica tudo nessa atividade. Então, assim, é bem dinâmica a nossa atividade, né? Se for dizer assim, um padrão, a gente tem as metas ali, você vai para o escritório e decide quando que vai sair, pega o carro, né? Cada um tem o seu carro oficial e vai para o campo e faz a sua atividade. Fora isso, pode ter as denúncias, que daí você tem que atender, ou então as ações que são meio, né, que acontecem assim de acordo com a demanda de defesa, né? Tipo, agora a gente está tendo a questão do greening, a gente tem uma demanda de certificação, a ADAPAR está com um programa novo aí de certificação da produção, então, às vezes, a gente também trabalha um pouco nesse lado. Então, a gente vai atendendo mais as demandas que vêm, as convocações que vêm da diretoria ou da gerência, mas as nossas metas estão lá, né? Mas a prioridade, geralmente, é denúncia e essas outras ações aí que às vezes surgem. Entendi. E quando você começou, o que foi mais desafiador para você? Então, dá muita insegurança, né? Porque a gente sai para fiscalizar e a gente vai cobrar, né, de alguém de que ele esteja de acordo ali com o que está na legislação. Então, você tem que chegar lá e visualizar o que ele está errado. E você tem que saber dizer para ele que ele está errado, e você tem que saber, né, colocar para ele, notificar ele, informar, né, o que ele tem que consertar, tem que
ver os prazos. Então, assim, são muitas informações que no começo para a gente é difícil, né? Saber qual o prazo que tu dá para um comerciante que está com fertilizante vencido, um comerciante que está com agrotóxico vencido, para um produtor rural que teve uma análise da produção dele e deu resíduo de agrotóxico, ou que o depósito de agrotóxico dele está irregular, né? Então, são coisas assim que, de pronto, no começo, a gente fica muito inseguro, né? De dizer aonde que tem que consertar, qual o prazo que ele tem, como que tem que fazer isso. Só que, assim, já tentando tirar esse medo inicial do pessoal, né? Quando a gente entra, a gente sempre recebe um mentor, né? Um fiscal mais experiente que nos acompanha nas primeiras saídas de campo, né? Mas, claro, ele vai ficar ali uns 2 meses, 3 meses ali te acompanhando. Digo para vocês, né, quem for entrar na PA, não se preocupe, porque até a gente ter segurança mesmo demora. Tá? Eu acho que uns 2 anos de atividade aí para te conseguir realmente ter mais segurança nas tuas ações, sabe? Enquanto isso, a gente vai indo e né, tenta sempre trabalhar em conjunto com alguém, né? É possível em muitas ações a gente conseguir um outro fiscal para ir junto. Claro que essas ações mais rotineiras das metas, geralmente o pessoal vai sozinho, né? Mas quando acontece denúncias, principalmente denúncia de agrotóxico, ou contrabando, ou locais aí que foi irregulares, né, para te fiscalizar, a gente consegue ir junto com colegas, né. Alguns escritórios locais têm o assistente de fiscalização para trabalhar junto, né, para nos acompanhar. Eu tenho sorte que no meu escritório tem um assistente de fiscalização, que ele é da região, então eu tive essa sorte no começo, porque daí ele já conhece a região, então em muitos locais ele ia comigo e me acompanhava e a gente conseguia chegar nos locais, né? Os assistentes são técnicos agrícolas, né, de nível médio, e eles estão ali para nos auxiliar, tanto da área vegetal quanto da área animal, né? Sabendo que a defesa também ela é dividida nessas duas áreas, tem a área animal, que são os veterinários, e a área vegetal, que são os agrônomos que trabalham, né? E os assistentes, eles auxiliam aí os 2 fiscais. Mas é isso, tem uma insegurança no começo, mas vai indo, devagarinho vai indo, não tem como fugir, né? Vai ter que passar por isso, assim. Mas aos poucos você vai pegando segurança, as ações vão se repetindo também, as fiscalizações vão se repetindo, né? Então, fiscalização de comércio, fiscalização de produtor rural, coleta de amostra, então, as coisas vão se repetindo e você vai pegando os prazos, vai pegando como cobrar isso do comerciante ou do produtor rural, e aos pouquinhos vai indo. Entendi. E quais são os comportamentos que você acha que são importantes você desenvolver para que você consiga, igual você falou, depois de 2 anos, já ter mais essa tranquilidade de fiscalizar? O que você desenvolveu ao longo do tempo para conseguir fazer seu trabalho de uma forma melhor? Olha, eu acho que assim, ó, se tiver inseguro, não tenta não demonstrar, entendeu? Se não lembra do prazo, não demonstra que não lembra. Se não tem segurança do que o cara está errado, está certo ali no começo, não demonstra no começo, sabe? Vai naquilo que tu tem mais certeza e qualquer coisa, né, você notifica meio, como é que eu vou dizer assim, dá uma orientação, mas numa segunda visita, aí você já vai mais firme, porque aí você já dá uma lida na legislação, dá uma lida nas ações, né? A gente tem alguns POPs aqui na ADAPAR, tem alguns coordenadores que fazem uns POPs para a gente seguir, que dá uma ajudada. Então, e aí nas visitas seguintes você vai indo mais seguro, né? Eu acho que o que não dá para um fiscal no começo, demonstrar insegurança. Faz de conta, entendeu? Segura a tua insegurança dentro de ti, mas faz de conta que está tudo certo. Acho que isso
No começo, eu acho que é importante, assim, sabe? E se forem seguros, com os colegas, aí liga para os colegas, eles, né, sempre estão dispostos a auxiliar, porque eles também já passaram por isso, eles sabem como é que é. Então, assim, né, aí liga para os colegas, tira dúvida, até às vezes no próprio, aconteceu comigo muito no começo, às vezes, assim, estou lá no comércio, no comerciante, estou com uma dúvida, eu dou uma saída, faço uma ligação, ligo para o coordenador, ligo para o meu mentor na época, tiro dúvida lá com ele, né? Saio um pouco ali de perto do fiscalizado, faço questionamento e depois volto. Quando pega o celular, né, sinal, porque também fiscalização em defesa agropecuária tem esse problema, porque a gente vai muito para o interior, né? E às vezes o interior não pega internet. Mas quando dá para fazer isso, aí faz isso, sabe? Não tem problema também. Entendi. Passando um pouquinho agora para falar um pouquinho sobre preparação. A gente sabe que 2014 era outro mundo, né? O mundo dos concursos era muito diferente de hoje. Conta pra gente como que era a sua rotina de estudo, o que você priorizava, como que você fazia, assim, sua rotina que te levou à aprovação. Então, como eu falei, eu já vinha meio de concurseira, né? Eu já estava... E, assim, eu fiquei o quê? Uns 2 anos, meio que atirando, né? Tudo quanto é lá, daí você sai um edital, eu acho que isso aqui é legal, daí vai para lá. Aí estuda, dá uma estudadinha mais ou menos, aí não deu certo, aí sai um edital, mas eu acho que esse aqui também é legal. E ficava quicando assim, né? E não deu certo, né? E aí, o que eu resolvi fazer? Assim, não tá dando certo isso. E eu tinha muito um negócio, assim, que eu via o pessoal falando, né? Tipo, mas não pode se bitolar também, tem que fazer outra coisa. Minha mãe, né, falava muito, né, às vezes em casa, o namorado na época, mas também não dá para ficar muito bitolado, tem que sair. Eu disse, não, tem que sair também, né, tem que relaxar, tem que... Aí o que acontecia? Chegava sexta, aí eu estudava ali à noite, né, depois quando estava em casa, e chegava sexta e sábado, não, tem que relaxar, não dá para fazer isso, né, não sei o quê. Só que assim, cara, não sei, pelo menos comigo não funcionou, entendeu? Eu tive que me orientar e dizer, não, é isso aqui que eu quero. Eu tenho 4 meses, quando saiu o edital do Ministério da Agricultura. Eu tenho 4 meses para fazer isso aqui. Então, assim, eu vi que os primeiros que passavam, eles não tinham esse negócio de, vou dar uma relaxadinha, vou tomar um chopinho na sexta-feira, final de noite. Porque um chopinho não vai fazer mal para ninguém, porque eu também tenho que relaxar. E, tipo, cara, eu via que os primeiros não faziam isso, entendeu? Os primeiros focavam, era isso que tem que fazer. É decidir, não, é isso que eu quero. Eu quero essa vaga, eu quero passar nesse concurso, eu quero ser fiscal de defesa agropecuária, e eu vou focar nisso. E é isso que eu vou fazer, são 4 meses só. Agora são só 2, né? Então, menos ainda. São só 2 meses, né? Porque eu tinha 4 meses. Assim, cara, 4 meses da minha vida e eu vou focar nisso. E eu trabalhava na época, porque, né? Como eu falei para vocês, eu era concursada no nível médio. E eu trabalhava, na época, eu fazia 8 horas. E eu fazia mais 3 horas de... Não, 2 horas de hora extra para ganhar uma graninha a mais. Então, eu trabalhava, tipo, 10 horas por dia, né? Então... Mas aí, o que aconteceu? Eu via que lá no meu trabalho, eu conseguia, na parte da manhã, eu trabalhava num setor que de manhã a gente não tinha atendimento, não tinha entre e sai, era só o pessoal do escritório. E a parte da tarde, daí tinha mais gente no escritório. Então, de manhã eu conseguia fazer umas coisinhas do cursinho ali que eu estava estudando, fazia questão, e fazia muita questão ali, né? Resolvia online. E chegava à noite eu já não era muito cansada, assim, né? Porque o dia inteiro fora e chegava à noite, eu via que eu não rendia muito, né? Mas aí o que eu fazia? Geralmente eu colocava ou aula para ficar ouvindo, colocava na TV, ia fazendo alguma coisa, ficava ouvindo, ou colocava um fone, né? E ouvindo uma aula. E geralmente era isso que eu fazia dia de semana, porque daí no trabalho eu tentava de manhã, eu resolvia umas questões, fazia alguma coisa que era mais assim de escrever,
E à noite eu fazia isso. E deixava para estudar mesmo sábado e domingo. Aí, sábado e domingo eu acordava, o relógio despertava 6:30 da manhã, o mesmo horário que eu já acordava durante a semana. Então, aí eu ficava o dia inteiro. Aí era o dia inteiro, né? Tudo que eu podia pegar, assimilar, resolver, tirar dúvida, coisas novas que para mim era novo, né? Então, eu fazia muito isso. Para mim, funcionou, mas não sei se hoje eu faria isso. Eu fazia resumos, porque eu sou muito de ter que escrever, de escrever junto, de estar ali ouvindo uma aula e escrever e ler um negócio. Então, eu fazia muitas vezes, eu pegava a lei e fazia um esquema para mim da lei, colocava outros pontos ali da lei para mim. Então, eu tenho, até tempos atrás, acho que ainda tem alguma coisa, mas há tempos atrás eu ainda tinha, né? Eu pegava folha A4 e ia passando os pontos que eu achava mais importantes da lei e ia escrevendo ali. Isso, para mim, me ajudou. Mas hoje eu vejo que o estudo, cada um tem que pegar o seu jeito, né? Não tem muito como que é. Eu sei que tem que organizar o tempo. Eu acho que organizar o tempo é o mais importante. Então, eu via que para mim só conseguia me concentrar mesmo era sábado e domingo. Então, eu ia para sábado e domingo. E eu aproveitava nos dias de semana à noite, né? Eu chegava em casa, eram umas 7:30, 8 horas da noite, por aí. Aí, enquanto eu ia fazendo as coisas de casa, comendo, eu colocava uma videoaula e ia assistindo, né? E ia pegando informação ali, mais ou menos, às vezes prestava uma atenção e ia mais ou menos escrevendo. E no final de semana, eu pegava o assunto dessas videoaulas que eu tinha assistido durante a semana, de segunda a sexta, eu pegava e ia estudar lendo, né? Lendo e resolvendo e fazendo alguma coisa. Eu não assistia videoaula. Muito difícil assistir videoaula sábado e domingo. E outra coisa que eu não deixei de fazer é atividade física. Eu fazia academia pelo menos 3 vezes por semana. Então, de segunda a sexta, eu ainda ia para academia, tem alguns dias, né? Eu chegava mais tarde em casa, porque eu saía do trabalho, ia direto na academia, fazia 1 horinha e vinha para casa, porque para mim era importante eu ter essa descarga né, de fazer uma atividade assim, né? Então, esse era mais ou menos o meu negócio, e não saía para nada, não tinha mais shopping, não, o pessoal, eu já avisava, ó, não vou sair, e vem as tentações, né, vai ter um churrasquinho, é aniversário de não sei quem, cara, Floripa, janeiro, fevereiro, 40 graus, eu acordava de manhã cedo, sábado e domingo, eu pegava a cortina, eu fechava as cortinas para não ver o sol, e ficava lá no meu quarto e focada, é isso que eu quero, entendeu? E eu pensei, não, é a minha chance agora, porque senão vai saber quando que vai ter concurso de novo, né? Pode não dar certo, mas vai saber quando que eu vou ter concurso de novo. Então, era isso, foi isso que eu fiz. Não é aquele negócio, não é fazer até dar certo, é fazer para dar certo, né? Fazer para dar certo. Beleza, a gente levanta, junta os cacos e continua, mas a gente faz para dar certo, né? Isso, isso é uma coisa que eu pensei assim, quando eu estava na faculdade, acontecia muito assim às vezes estava uma disciplina, estava quase reprovando na disciplina, assim, eu tenho que passar essa prova, daí o que tu faz? Daí tu pega e vai estudar de verdade, entendeu? Aí tu pega uns 3 dias antes daquela prova, que é só uma matéria, só uma disciplina, e tu estuda de verdade. Quando tu estuda de verdade para a prova, tu consegue a nota. Aí foi que eu pensei, se eu estudar de verdade e fizer certo, por que eu não vou conseguir? Se um monte de gente consegue. A vaga está lá, alguém vai ter que preencher, alguém vai ter que entrar, entendeu? Por que não vai ser eu? Por que não pode ser eu, né? Então, isso que só que daí tem que fazer acontecer, tem que ir, focar, e é isso que eu quero. É isso aí. Agora, eu queria que você pensasse um pouquinho, tipo, duas coisas. Primeiro, o que mais você acredita que foi o 80-20 que te ajudou a passar, assim, aquela coisa que mais fez diferença? Você fala assim, cara, se eu não tivesse feito isso, eu não tinha passado. E já juntando, assim, tipo, se você hoje, com a experiência que você tem hoje, né, depois de ter passado aí nesse concurso, se você tivesse que começar
uma jornada de 2 meses para dominar a edital da Adapar, até conhecendo a Adapar aí de dentro, sabe o que é mais importante para o Estado, o que é menos importante para o Estado, de modo geral. O que você faria, assim, estrategicamente para conseguir o máximo de pontos possível na prova? Olha, eu acho que o que eu fiz de diferente dessa vez que eu passei, que eu não fiz nos outros, é de resolver mais questão, e de passar pelo edital. Eu passei pelo edital 3 vezes. Né? Todo o conteúdo eu fiz assim, dentro das minhas. Eu tinha muita dificuldade de revisão, eu não revisava, eu achava, não, isso aí eu já sei, eu já vi, porque quando tu assiste a aula e faz um estudo, parece que quando tu vai ver alguma coisa, assim, parece que eu já sei aquilo, não preciso mais rever, sabe? E eu me coloquei, não, eu vou reler isso aqui, então eu me policiei para reler, para refazer. Mas eu acho que o que mais diferenciou foi questão, e eu acho que se eu tivesse mais questão para fazer, eu acho que eu ainda seria melhor, eu acho que ainda não fiz tanta, sabe? Porque me deu esse negócio de, não, eu tenho que resolver muita questão, foi tipo um mês, assim, um mês e pouco da prova, então eu fiquei uns 3 meses ali, uns 2 meses, 3 meses, eu fiquei muito nas teorias, nos meus resumos, nas minhas coisas, só que chegou um mês que daí eu fui, era só questão, só questão, só questão, só questão. Porque daí eu pegava o que eu não, as questões que eu não acertava, eu ia atrás, procurava saber o que tinha acontecido, marcava ela, tentava. Então, essa revisão junto com questão, eu acho que foi um grande diferencial. E outra coisa na questão o que fez eu ficar bem colocada na ADAPAR, que eu fiquei em terceiro lugar, né? Foi português. Eu vi, eu acho, você falando, não sei se foi na aula de ontem, uma aula que você falou da EDAPAR, né? Que você Terça, falou né? de português, E realmente, assim, gente, português é básico. Quem quer entrar nessa linha de concurso aí, né? Talvez a EDAPAR seja uma das primeiras provas, mas quer ser servidor público mesmo, cara, vai fundo no português. O português eu gabaritei, foi o que me colocou lá para frente. Eu fiquei na frente do pessoal que foi melhor em específicas até. E português, como o Carlos falou até, eu vi você falando para alguém, porque não é o português da banca e não sei o quê. Gente, português é português, entendeu? Eu fiz um português eu até comecei um cursinho de português quando saiu o edital, era um cursinho presencial de português que tinha em Floripa, durante 2 meses. Ou eu já estava, não, eu fiz antes já esse cursinho, eu já tinha feito esse cursinho antes, porque eu já estava meio nesse negócio de concurso público, né? Então, eu fiz 2 meses esse cursinho que falava de tudo, foi um curso de português geral, assim. Então, eu estudei tudo de português, porque português, um é muito ligado ao outro, né? Ele não acontece isolado, as questões de português, a sintaxe, por exemplo, né? Não acontece isolado as coisas ali. Então, eu fui entender o português inteiro. Então, eu fiz um cursinho presencial de 2 meses, e eu assim, E depois, quando eu fui estudar daí para o concurso da EDAPAR, do Ministério da Agricultura, no caso, né? Eu fui só fazendo questão. Aí, português era só questão, de qualquer banca, de qualquer coisa, e ia tirando, pegando as minhas dúvidas, e quando eu não acertava, quando eu não sabia a questão, daí eu ia atrás da teoria para saber o que era, e assim eu fui gravando. Então, eu acho que, assim, não desmerecer as básicas, sabe? As disciplinas básicas não dá para desmerecer, a gente tem que estudar tanto quanto as específicas, sabe? A pontuação é a mesma para elas, né? E o que é outro que você me perguntou? Se você tivesse que, hoje, escalar uma montanha, sabendo, pensando com a cabeça de quem trabalha no Paraná, como já considerando assim, vamos supor que a banca vai cobrar aquilo que você, como fiscal, considera mais importante. Quais seriam os conselhos, que caminhos você tomaria primeiro para acertar o máximo de questão possível? Então, eu acho que a banca e a instituição não tem nada a ver, entendeu? Acho que a banca faz coisa da cabeça dela. Mas
No Paraná, o que está muito alto é a questão do greening, né? Então, eu acho que a instrução normativa, eu não vi as instruções normativas que tem lá, mas eu sei que tem ainda pragas quarentenárias, sempre tem, né? Então, essa questão de ver as pragas quarentenárias, então a questão do greening, se tiver instrução normativa do greening ali, agora não estou lembrada, dá uma olhada boa ali, porque está em alta no Paraná isso. Aqui, o Paraná, a gente... Porque tem fitopatologia, né, também. Tem a parte de fitopatologia, então, o greening então, é uma doença, é uma bactéria que ela precisa de vetor, então ela tem várias coisas da fito ali, né, que dá para ser perguntadas. O Paraná, ele é bem reconhecido na parte de fiscalização de agrotóxicos, assim, pelo menos a ADAPAR, a gente tem, o pessoal fala bastante disso, que a ADAPAR é mais rigorosa nessa parte. Como eu estou aqui dentro, para mim é normal, né? Mas eu sei que o pessoal de fora fala bastante disso, o nosso coordenador é bastante chamado para fazer palestras, para estar junto aí nas ações junto com o Ministério da Agricultura também. Eu acho que é mais isso. Eu lembro da minha prova, a parte de fito, eu acho que foi bastante cobrada, assim. Eu lembro que teve até uma questão bem específica de fito, assim, que eu li quando eu estava na rodoviária, eu fiz aquela leiturinha no caderno, assim, antes da prova, e eu peguei uma questão bem específica, assim, de fito, que eu já nem me lembro mais, mas era uma coisa bem específica, assim. Então, geralmente, a prova, ela tem muito disso, né, de ter as questões mais fáceis, as médias e as difíceis, né. Eu digo que as difíceis estão na nossa sorte, assim, tá, o anjinho que vem assopra, porque tem umas que não tem como, né, são mais difíceis mesmo. Mas eu acho que é isso, né? Se for pensar a ADAPAR, seria mais isso, a questão da vigilância, que é o greening, que está em alta aqui, e a parte de agrotóxicos. Certo. E agora, tipo, passando para um lado mais de... Muita gente, né, eu pergunto, né, até perguntei para quem entrou na turma da trilha aí, por que quer passar nada par, todo mundo fala estabilidade, mas daí a gente fala, né, tipo, por que você quer ter estabilidade, então? Daí as pessoas são mais profundas, daí você começa a perceber o que tem por detrás dessa estabilidade, né? E são várias coisas, assim. Na sua vida, o que mudou? Apesar que você já era concursada, mas mudou alguma coisa para você passar num concurso na sua área, como fiscal? O que mudou para você passar na ADAPAR, ser nomeada na ADAPAR? Então, o salário mudou, né? Porque do nível médio que eu tinha, então, o salário era melhor, acho que o salário aumentou uns 40% da época, 30%, 40%, que é um aumento bom. E segundo, por trabalhar na área, né, é mais gratificante, né, e é pensar, né, eu já tô 10 anos, né, vai fazer 10 anos na ADAPAR. Então, chega um momento do servidor público, que acontece muito isso, é que assim, meu, tu vai fazer isso pro resto da vida, entendeu? Até te aposentar. Então, é importante que tu trabalhe com algo que tu goste, né? Não vai gostar 100%, não vai amar 100%, né? Não sou tudo pelo meu ser, tudo pela fiscalização, né? Mas eu acho que quando tu trabalha com alguma coisa que tu gosta um pouco mais, né? Tipo, para mim, né? Tô sempre no campo, eu posso sair a campo, eu tenho o carro para trabalhar, eu consigo fazer o meu horário, eu consigo decidir as minhas coisas, né? Em que momento que eu vou fazer a fiscalização, se eu vou fazer insumos, se eu vou fazer vigilância, né? Então, essa liberdade maior, assim, na questão de trabalho da ADAPAR, eu acho que é bem importante. Não só da ADAPAR, mas, de repente, até num cargo que tem mais a ver com você, né? Um tipo de trabalho que tem mais a ver com você. Então, todos aqui, acredito, são agrônomos, né? Então, todos devem gostar muito do campo, todos devem gostar muito de estar em contato com a natureza. Então, é um cargo bom por isso. Na questão de serviço público, a questão da segurança financeira, né? Isso a gente não dá
não dá para descartar ou para menosprezar isso, porque realmente faz diferença, né? Quando teve a pandemia, por exemplo, né, a gente vê, né, muita gente, pessoal desempregado, pessoal que, né, os trabalhos parados, teve que diminuir a renda, e você que é servidor público, o teu salário está ali, né, está caindo todo mês certinho, então, então esses são os benefícios, acredito, né, de estar num cargo público e num cargo que dentro da tua formação acadêmica, né. Não precisar fazer acordo para reduzir salário na pandemia, né? Isso, não, tu tem teu salário, as tuas férias continuam como tu quer, ninguém te obriga a tirar férias coletivas, entendeu? Então, tem essas questões, né? Com certeza é bom. Certo. A gente começou falando dos desafios, né, da profissão de fiscal, mas falando da parte boa agora, o que você mais gosta em ser fiscal? O que eu mais gosto de ser fiscal, eu acho que do cargo em si é um pouco dessa liberdade, de poder ficar, tem a parte de escritório, ter essa dinâmica, né? Eu acho que essa dinâmica do serviço, de tem um momento escritório, tem um momento campo, tem um momento essas ações em conjunto com o pessoal né, com outros fiscais, outros colegas, então tu acaba tendo esses encontros, que daí vai todo mundo para o mesmo local, né? Então, divide hotel, e aí a janta, e tem aquela confraternização com os colegas, essa troca com os colegas é legal. E essa dinâmica mesmo de, tipo, cada dia pode ser um dia diferente, né? Não precisa ser aquela coisa maçante de estar ali no escritório e carimbando papel e não sei o quê, aquela coisa sempre que era o que eu fazia quando era administrativo, né? Então, sendo fiscal, tu tens uma autonomia de trabalho e é gratificante, porque se tu pensar assim que é um tipo de serviço que a gente está fazendo uma fiscalização para um bem social, para um bem da sociedade, né, na verdade. Quando tu vai no comércio e tu fiscaliza se os produtos estão de acordo, se o comerciante tá com os insumos lá correto, tá tudo certinho, então tu está garantindo ao produtor, quem vai comprar aqueles produtos, que ele não tá comprando produto irregular, que os produtos dele estão tão certinhos, que tem alguém ali olhando por ele, né? A mesma coisa quando a gente faz fiscalização no uso de agrotóxicos, né? A gente faz as coletas para ver se tem resíduo, então toda uma sociedade, a gente contribui para todo o consumo da sociedade de maneira geral, né? Diminuir a questão de resíduos de agrotóxicos, então a gente está de olho nisso, né? Então, acho que é um bem social bem maior, né? E quando você trabalha de uma forma de que para você é bom, está dentro da sua formação, né? Você vai para o campo, você tem uma autonomia, uma certa liberdade de ação, e ao mesmo tempo você tem essa questão de que o que você está fazendo é para um bem maior, um bem social maior, eu acho que, né, se junta tudo isso e fica um trabalho bem bom, assim, né, para se fazer, para se realizar. Sim, nossa, eu sou suspeito para falar também que eu sempre falo que a melhor área do serviço público para agrônomo é a defesa, né? Mas um recado final para quem está em dúvida se vale a pena se esforçar, está inseguro, não sabe se consegue, o que você poderia dizer para essa pessoa, considerando você também já teve algum momento de dificuldade, já reprovou em concurso que ele queria passar, passou em outras vezes que nem imaginava que tinha chance e passou bem. O que você diria para a pessoa que está insegura aí, faltando 2 meses para o concurso? Cara, assim, se você é meio que um recém-formado, como eu já fui também, né? O primeiro concurso do Ministério eu fiz assim que eu me formei, né? Então, mas eu fui assim, tipo, foi todo mundo fazer concurso, nem sabia direito o que era, e fui indo, né? E foi onde eu conheci o mundo dos concursos, né? Eu acho que essa aula, né? Essa aula eu acho que é muito legal para a gente poder ter
um conhecimento mais direto da pessoa que está lá trabalhando, né? Mas tem muitos vídeos no YouTube de outros fiscais, de outras, das próprias instituições, né, da própria instituição da DAPAR. A DAPAR tem o site dela lá com ações que a gente faz. Então, acho que é legal você dar uma olhada para, né, ver se você se identifica com o trabalho. E eu digo isso para aumentar a tua vontade. Eu acho que, né, não perder esse impulso de decidir, assim, de que é isso que eu quero, e decidir que é isso, não fazer, vou fazer para, né, vai que eu consigo, vai que, não vai que, vai, tipo, não, é isso que eu quero, né, eu vou lá, vou estudar, vou fazer, eu tenho 2 meses, e eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer de tudo, se não for agora, mas não pensa no se não for, né, tem não é um ditado, é um pensamento que, tipo, joga o barco e não olha para trás, né? Só vai, né? Então, eu acho que para concurso é isso, sabe? Tipo, decide, é isso que eu quero e eu vou fazer. Eu vou fazer para passar. Aí, se não der, aí depois você pensa, entendeu? Mas coloca esse prazo, né? Eu lembro que na época, quando eu comecei a estudar, quando eu decidi, né, a não ficar me boicotando, né, com um shopping na sexta-feira, com um churrasquinho aqui, não, mas é aniversário aqui, não tem problema. Quando eu parei de me boicotar, eu me coloquei 2 anos de prazo, assim, não, eu vou ficar 2 anos e eu vou fazer isso por 2 anos. Em 2 anos eu vou passar, em um ou outro. E eu acho que é isso, bota um prazo, te determina e vai, cara, porque é assim que as pessoas passam. Todo mundo que passa, que tá lá nas primeiras, é assim, eles se determinam, é isso que eles querem, né? Eu vou ser funcionária pública, eu vou ser servidor público, eu vou trabalhar uma coisa que eu gosto na minha formação, vou trabalhar por um bem maior, né? Vou ajudar a sociedade, vai ser gratificante para mim e, ao mesmo tempo, vai me dar segurança financeira, não vou mais... Cara, esse negócio de tu poder te organizar financeiramente, poder te organizar para comprar um carro, poder te organizar para comprar uma casa, saber que tu vai receber, isso dá muita liberdade, isso dá muita segurança, é muito bom, assim, sabe? Então, eu acho que é isso, pensar que é isso que você quer e ir firme, põe um prazo e eu vou fazer o certo, vou ver o que os vencedores fizeram, né? E segue esses caras, não se espelha em colega que também está estudando e também está perdido, entendeu? Foca no, né, o Carlos. A melhor orientação que vocês podem ter é o Carlos, ele já passou em vários concursos, hoje é fiscal de defesa também, e ele está ali, faz a planilha lá para vocês, né? E já coloca ali, então vai no que o vencedor está dizendo, não vai no que o amigo acha que é, ou, né? Eu acho que é isso. Concordo também com o prazo, porque daí você se dispõe a ser mais sério, né? Tipo, eu gosto muito. Isso, é. Tem gente que fala que não pode pôr prazo, porque se cobra. Eu acho que tem que se cobrar o processo. Não tanto o resultado, mas o processo você tem que ser muito rigoroso com você, né? Uhum. Não sei se vou passar nesse ou no próximo, mas o processo vai ser feito bem feito. Se vou fazer bem feito. É que foi a posição, em 2 anos eu vou fazer bem feito. Aí surgiu o do Ministério da Agricultura, não, tem 4 meses. Então, o processo que eu já estava disposta a fazer, vou concentrar mais ainda aqui. E aí, depois, se não desse naquele, ia ter outros, eu ia continuar ali no processo. Eu me dei 2 anos. Em 2 anos, cara, tu tem que passar no concurso. Não é possível. Se tu fizer certinho, tu, né, se te dedicar, estudar tudo que precisa de português, estuda tudo que precisa de direito administrativo, estuda tudo que precisa... Cara, uma hora vai, não tem como. Com certeza. Pessoal, tem umas perguntas muito boas aqui, mas antes, pensando que eu vou colocar isso aqui no YouTube, né? E a preparação tem pouco tempo aí, eu preciso mostrar para a galera que vai ver depois a gravação que a gente tem uma preparação completa aí para o concurso da DAPAR, que a gente está fazendo no modelo de trilha, tá? Deixa eu já transmitir aqui a tela só para o pessoal visualizar. A gente tem a planilha suprema, né, que o pessoal sempre se mostra apaixonado, né, quando você vê aí os depoimentos das pessoas passarem em concurso, sempre a mesma conversa, né? A planilha suprema foi um divisor de águas, não. E nós temos aqui a planilha suprema feita só para o concurso da DAPAR pós-edital. O que é a planilha suprema? Ela tem uma sugestão de ciclo, que obviamente
é só uma sugestão, cada pessoa vai adaptar conforme o seu horário, né? Você consegue adaptar da melhor forma possível. E dentro aqui de cada disciplina, você tem o edital verticalizado. Para quem é aluno, né, da comunidade ou da trilha, você tem um link também para estudar e já tem um link também para resolver as questões. E ela te diz quais cadernos de questões você tem que refazer, porque você foi mal, e foi mal, eu acredito que abaixo de 80%, porque se você acabou de estudar um assunto e mesmo assim acertou menos de 80%, é porque você não foi tão bem, então é bom refazer. E tem as datas de revisão, tá? A gente está seguindo um cronograma de liberação gradual das aulas, até para que ninguém fique muito atrasado. Ai, meu Deus, tem 40 aulas para assistir, eu assisti 2, vou desistir. Então, a gente já está soltando de pouco mesmo, para você sempre tentar estar o mais em dia possível com a trilha, e todas as aulas para o concurso da DAPAR estão aqui numa trilha específica, né? A gente tem a comunidade concurso agro, que seria o nosso buffet livre, onde você estuda para qualquer concurso para agronomia, mas para quem está estudando para a DAPAR, tem um espaço específico para estudar. Para quem não sabe ainda como estudar do jeito certo, igual a Sabrina comentou, né, que tem que estudar do jeito certo para passar mais rápido, para não ficar a vida inteira como concurseiro, a gente tem... Não, esse aqui não, peraí. A gente tem esse módulo aqui sobre o método PDFC, que é um método de preparação eficiente. A gente tem a planilha suprema aqui na trilha para você seguir e saber certinho quando revisar, quando fazer cada coisa. A gente tem o material de estudos, né, que está separado por assunto, né? Está separado por assunto. E o que a trilha em si disponibiliza é legislação geral, a específica na parte agronômica e a específica na parte de legislação. Português e raciocínio lógico, algumas pessoas já têm de outros cursos, então não faz parte da trilha, mas tem como você adquirir por um valor bem simbólico mesmo. Se você não tiver outro curso de português e raciocínio lógico, a gente tem para te oferecer o material completo, tá? E aí, nesse material de estudo, você tem aqui as aulas, por exemplo, aqui em específica agronomia. Você quer estudar classificação de solos. Nós temos aqui, ó, são 2 videoaulas de classificação, e aqui tem tanto a classificação do sistema brasileiro, quanto a classificação pela aptidão agrícola, por capacidade de uso do solo. Você pode, igual a Sabrina falou, ela gostava, dia de semana cansada, ela estudava em videoaula. Sábado e domingo, ela gostava de estudar por PDF, porque daí ela estava um pouco mais descansada, rendia um pouco mais, estudava por PDF. Na comunidade a gente tem as 2 formas, e na trilha nós já temos também a lista de questões para você resolver da banca do concurso, aqui no caso, que é a OCP. Então, tem aqui a lista de questões de solo da banca OCP, para você, assim que assistir às aulas, já resolver a lista e já preencher aqui, se você foi bem, se foi mal, se precisa refazer e tudo mais, entendeu? Então, essa daqui é trilha. Além disso, nós vamos ter, antes da prova, né, nós vamos ter no final de outubro, um simulado, e no final de novembro nós vamos ter outros simulados. Serão 2 simulados antes da prova para você se testar completamente, chegar na prova sabendo exatamente o que pode cair, o que você precisa melhorar antes da prova. Além disso, toda quinta-feira até o dia da prova nós vamos ter uma aula de questão comentada, a partir da próxima quinta-feira, que é dia 9 de outubro em diante, todas as sextas-feiras, perdão, dia 10 de outubro. A partir do dia 10 de outubro, toda sexta-feira vai ser comentando questão para o concurso da DAPAR. Então, você vai ter aula, material de organização, você vai ter questões comentadas em vídeos, você vai ter simulados, todas as questões do simulado são comentadas também. Então, você vai ter tudo o que precisa para passar em concurso, tá? Você tem essa programação aqui, você tem a planilha suprema e você tem a trilha para te ajudar a passar em concurso, tá bom? O link provavelmente está aqui embaixo aqui da... Vou deixar no primeiro comentário fixado também, mas na descrição do vídeo aqui tem o link para você entrar na turma, e tem qualquer coisa, só me chamar também no direct do Instagram, qualquer lugar, se você não conseguir entrar pelos links que tem aqui, tá bom? Deixa eu parar a apresentação, e aí, quem tiver dúvidas, pessoal, já levanta a mãozinha aí, tá? Enquanto eu vou ler aqui as primeiras perguntas que estão no chat. Se alguém quiser depois abrir o microfone e a câmera para fazer a pergunta diretamente para a Sabrina, vai ser muito legal também que vocês participarem, tá?
Primeira pergunta, Sabrina, nós temos aqui a do Everton. Ele perguntou como que funcionam as metas. Você falou, não, a gente se organiza, é só cumprir as metas. Como que são as metas? As metas, elas vêm dentro de um sistema da PAR, né? Elas são mensais. E aí a gente tem metas das coordenações, tipo a defesa de vigilância vegetal. A gente tem, são 8 coordenações, se eu não me engano. A gente tem coordenação de solos, de certificação, de fertilizante, de sementes e mudas, de agrotóxicos, de fruticultura, de citricultura, de trânsito e acho que é isso, talvez esqueça de alguma. Mas aí tem essas coordenações e cada coordenador ele lança no início do ano, eles lançam metas de fiscalização de cada coordenação, né, por mês, aí é dividido por mês. Então, ali eu tenho meta para fiscalizar comércio, tenho meta para fiscalizar produtor rural, tenho meta para fiscalizar solos, trânsito, que a gente tem os postos fiscais de fiscalização, né? Como eu estou bem na fronteira com Santa Catarina, então, o meu escritório local, a gente tem 2 postos de fiscalização que a gente é responsável por supervisionar, né? Pela supervisão. Então, a gente também faz... E quem trabalha nos postos são os assistentes de fiscalização, né? Que daí eles fazem escala de 12 por 36. E a gente, como fiscal, a gente faz supervisão, às vezes a gente cobre escala de, né, faltando pessoal, a gente cobre escala de folga deles, né, às vezes trabalha final de semana, que daí é uma escala de 12 horas, a gente recebe, aí tem banco de horas quando faz isso, mas as metas é isso, são dentro dessas coordenações, né, que tem. Certo. A Lucélia, ela quer saber como que vocês são recebidos pelos fiscalizados. E já emendando, para responder de uma vez só, o Fernando quer saber como que vocês são recebidos quando vocês vão apurar denúncias. Se tem alguma diferença de... Não tem diferença, porque assim, ó, quando é denúncia, eles não sabem que foram denunciados, né? A gente não chega dizendo, eu vim te fiscalizar porque eu recebi uma denúncia. A gente não faz isso. A gente chega fiscalizando, faz uma fiscalização normal, tipo, se é uma fiscalização de deriva, por exemplo, né? Geralmente acontece bastante isso. A gente chega aí o denunciante, na ouvidoria, ele coloca todos os pontos, né? O nome do produtor, a localização, né? A localização da propriedade, e a gente chega e faz uma fiscalização de propriedade, como a gente faz normalmente, a gente não fala que é uma denúncia, né? Daí, dentro dessa fiscalização, a gente vai olhar a questão do depósito de agrotóxicos, o que o produtor tem lá, qual é o tipo de... o que ele usa para fazer a aplicação dos agrotóxicos, os receituários agronômicos, então a gente vai ver se o que ele fez, né, se a propriedade dele está de acordo ou não. Se for necessário, a gente faz coleta de amostra do vizinho, do denunciante, para ver se tem resíduo, né? Então, é isso, a gente denúncia, a gente não informa que a pessoa foi denunciada, né? A gente chega e faz uma fiscalização normal. Aí depois a gente vem para o escritório, aí monta os processos, vê, né? Faz os relatórios, vê a documentação e é isso. E como que é recebida, aí depende, tipo, que eu vou dizer, hoje, como, né, eu já estou 10 anos aqui, então, digamos assim, que já é mais tranquilo, né, o pessoal já me conhece, eu já conheço os comerciantes, muitos já foram autuados no começo, notificação, então, né, faz parte, eles sabem que eu estou fazendo o meu trabalho, e que se tiver alguma irregularidade, eu vou pontuar, eu vou colocar, né, se eles sabem que tem alguma coisa errada, eles vão, né, claro que ninguém gosta de ser fiscalizado, né, é normal, mas eles tratam bem, na minha região eu não tenho problemas, assim, o pessoal respeita bastante a fiscalização, produtor rural, que geralmente é mais ressabiado, né, mais desconfiado, assim, então, produtor rural, é legal que tu chegue mais, né, depois com o tempo a gente vai aprendendo isso, vai pegando o jeitão, né, eu tive muita sorte que o assistente de fiscalização é aqui da região, então no começo eu saía bastante com ele, então
ele conhecia muitos produtores, então já chega tentando quebrar o gelo. Oi, fulano, como é que tá? E já pergunta de não sei quem. Então, a gente tenta quebrar esse gelo no começo, né? Então, assim, uma coisa que eu falo até muito com meus colegas, a gente tem isso na EDAPAR, né? E eu acho que em todos os órgãos de fiscalização a gente tem disso. Fiscal não é polícia, tá? Então, a gente tem que também conseguir quebrar um pouco isso, né? Porque tem muito fiscal que queria era ser polícia, não queria ser fiscal, entendeu? Então, chega meio assim, já querendo pegar bandido e... Né? Assim, cara, calma, eu acho que não é assim, entendeu? A gente só vai ver a regularidade das coisas, né? Ver se o produtor está certinho, se o comerciante não está. Geralmente, no produtor rural tem muito, às vezes fazem errado, mas não sabem que estão fazendo errado. Então, acho que é bom ter essa consciência também, né? Ter essa noção, né? De faz uma notificação, mas explica, fala de boa, né? O comerciante é a mesma coisa. Eu, né, não sou nunca fui uma fiscal de sair autuando de primeira. Geralmente eu notifico quando é uma infração que de repente a pessoa nunca teve aquela infração, nunca aconteceu. Geralmente a gente notifica, dá um prazo para ele se regularizar. Aí, claro, se a pessoa vai repetindo e, né, a mesma infração, nossa, aí você autua, né? Mas o teu objetivo não é sair pegando bandido, entendeu? Acho que é por aí. Mas a Daniele perguntou sobre distribuição das vagas. Se tem uma noção de como vai ser, se quem passa bem colocado, como você passou, se tem alguma vantagem, escolhe antes? Sim, porque as vagas é para o estado todo, né? Então, vai escolhendo de acordo com a tua colocação. Então, com certeza, quanto mais à frente você ficar, mais chance você tem de pegar as vagas melhores, né? De acordo para cada um. Então, assim, as vagas eu não sei, gente, até o pessoal, eles não fizeram ainda o edital de remoção interna, porque antes de sair as vagas para o pessoal do concurso, eles têm que fazer o edital de remoção interna dos agrônomos, né? A gente teve remoção interna há pouco tempo para os assistentes de fiscalização, porque eles também chamaram bastante assistentes de fiscalização do último concurso. Acho que eles chamaram, acho que uns 30 até agora, parece que chamaram bastante de assistente de fiscalização. Então, teve uma remoção interna grande aí, e não saiu a remoção interna para os agrônomos ainda. Então, eu acredito que antes de eles colocarem as vagas para vocês, vai ter esse concurso, né? Eu sei que no meu concurso, quando foi, a gente também só soube as vagas, foi um pouco antes eu acho que foi depois, a gente entregou os exames médicos, e eu acho que foi logo depois do exame que eles liberaram a listagem de onde tinha as vagas, sabe? Eu lembro que a gente até montou um grupo no WhatsApp do pessoal que tinha passado, porque daí como a gente se encontrou lá no dia para apresentar os exames médicos, né, o pessoal que foi classificado, a gente montou um grupo, e aí pelo WhatsApp a gente meio que ia conversando, assim, vendo quem que queria tal vaga, tal cidade, e a gente foi conversando por ali. Então, a lista de vagas provavelmente sai depois do concurso, assim. Antes de chamar, né? Antes de chamar, eles liberam para vocês, né? Não é no dia que você vai ficar sabendo. Sim. Né? E o Jimmy perguntou sobre o horário, como que funciona, tem controle de ponto, tem jornada fixa, como que é? Tem controle de ponto, o ponto da EDAPAR, ele é eletrônico, então você chega no escritório, você abre o sistema e você bate o seu ponto ali, na hora que você chega no escritório. Aí eu vi até que alguém colocou aqui, de tipo, não entendi, ela trabalha horário comercial, mas tem liberdade, deixa eu ver. Não, ela disse que trabalha em horário comercial, contudo também disse que tem liberdade de fazer, não é seu próprio horário, né? É sua rota, né? Isso, é a minha rota, isso. Então, tipo assim, eu chego no escritório às 8 horas, mas eu já sei mais ou menos para onde eu vou, né? Eu chego no escritório, bato o ponto, mas daí eu pego o meu material, se eu vou fazer monitoramento de armadilha, se eu vou fazer fiscalização, não sei o quê, eu pego o material, pego o carro e saio, vou fazer a minha rota. Claro que acontece muitas vezes, isso é bem comum, de repente, assim,
você não volta para almoço, né? Você está no campo, você não volta para almoço, você deu a fiscalização, uma fiscalização mais demorada, acabou o comércio, acontece muito isso, às vezes você vai para o comércio, se o negócio não está redondo lá, se você tem coisa fora da validade, tem coisa irregular, aí você tem que fazer contagem, você tem que juntar a documentação, tem que, né, daí é uma fiscalização que demora mais, muitas vezes passa do teu horário de expediente, então você não volta para o escritório para bater os pontos de almoço, para bater ponto de saída, mas aí você tem o termo de fiscalização, né, o seu documento é o termo de fiscalização. A ADAPAR, hoje a gente tem um tablet, né, a gente trabalha com as fiscalizações no tablet, então o tablet ele já bate o GPS, né, o seu local, onde você estava, quando você faz o termo, e ele já bate o horário e dia, tudo certinho onde você estava. Então, já serve, então, quando você for preencher lá o ponto, você consegue colocar o seu termo de fiscalização que você estava no campo. Assim. Certo. Então, a liberdade que eu falei, essa liberdade de decidir dentro das metas, né? Eu por exemplo, toda segunda-feira, geralmente eu sento, pego o sistema lá, quais são metas que eu tenho que fazer. Então, essa semana eu faço isso, semana que vem eu quase que meio já distribuo o meu mês, assim, mais ou menos o que eu vou fazer, né? Claro que às vezes acontece esses improvisos no meio do mês ali, né? Que você não esperava e você vai recalculando, mas eu meio que já decido os dias que eu vou ficar no escritório, os dias que eu vou para o campo, porque a gente precisa também de dias de escritório, né, que a gente tem uma burocracia também ser preenchida, né, tem relatórios a fazer, tem tabelas que a gente tem que cumprir, tem uma burocracia também. Certo. Pessoal, só para avisar, tá? A gente vai responder até a pergunta da Jocarla, tá? Para não estender muito aqui. Daí a gente responde, ainda tem a do Diego, do Christoph, e da Jocarla, tá? Antes da gente fechar. Do Diego, ele perguntou o seguinte: poderia falar um pouco mais sobre as ações do fiscal junto ao produtor rural? Pelo jeito ele gosta de campo, ele gosta de fazenda. O que se faz em fazenda, Sabrina? Então, o produtor rural, a gente tem a parte da certificação, que daí são a fiscalização de pragas quarentenárias, que é a certificação, que isso daí também já envolve a parte de fiscalização de trânsito, né, que são a questão da liberação de PTV, o pessoal que está estudando, né, talvez não conheça ainda esses termos, mas que é a permissão de trânsito vegetal. Então, a gente faz as fiscalizações nas propriedades que são certificadas. Então, a gente confere se está tendo controle da praga quarentenária certinho, se tem a visita do técnico, do RT, o livro de campo, né? Ver o manejo que está sendo feito. Essas fiscalizações são bem boas de fazer, assim, a gente vai nas propriedades, é mais tranquilo. Monitoramento das pragas, então, tem propriedades que a gente, por causa dessas pragas quarentenárias, a gente faz monitoramento de armadilhas, então aqui a gente tem monitoramento da Sídia, Salmonella, a gente tem monitoramento do psilídeo, que é o vetor transmissor do greening, né? Então, a gente faz alguns monitoramentos dessas pragas. Então, isso são nas propriedades certificadas. Geralmente são propriedades maiores, são propriedades mais certinhas, tem um RT acompanhando, então é tudo mais certinho. E tem aquela fiscalização dos produtores rurais, então essas fiscalizações, elas são um pouco mais aleatórias, assim, né? Então, você está no campo, tá no interior e, de repente, tem um produtor lá, você decide fazer uma fiscalização nele, né? Ou então, uma propriedade diferente, você bate lá e chama ele, e aí você faz, geralmente, a fiscalização de agrotóxico, né? Então, a gente vê o depósito dele de agrotóxicos, vê quais são os produtos que ele tem lá, o que ele produz, né? Qual é a produção dele, pede os receituários agronômicos, aonde que ele comprou aqueles produtos, dá uma orientada nele na questão do depósito, né, se está certinho, né, de acordo com o que é estipulado ali para ele fazer esse armazenamento de agrotóxicos, ver se está certinho.
Então, a produtor rural é mais isso, é mais a parte de agrotóxicos também. Claro que daí a gente acaba vendo a parte de fertilizantes, dá uma olhada nos produtos que ele tem ali, ver se não tem nenhum produto irregular, falsificado, porque daí se tu pegar algum produto irregular, falsificado, aí você tem que ir atrás para ver de onde que está pegando isso, porque daí é contrabando, aí a gente já faz uma fiscalização maior, daí já uma, uma investigação maior, né? Aí você tem que pegar os documentos, tem que apreender se tiver produto irregular ali, né? Aí é uma investigação um pouco maior. Mas produtor rural basicamente é isso, é mais a questão de agrotóxico mesmo. Massa. E o Cristo, se o Diego estava preocupado com fazenda, o Cristo já quer saber do salário. Ele perguntou: o plano de cargos e salários é bom? A progressão vale a pena? O final de carreira é bom? Então, eu acho que né? Em comparação com o que tem no mercado, né? Eu até abri ela aqui, porque eu sabia que vocês iam perguntar isso. Eu peguei a minha. Eu sei que eu já tive desse lado aí, eu sei que isso interessa bastante, né? Então, a tabela de valores, a da Par hoje a gente recebe subsídio, né? Então, não tem aqueles penduricalhos, que é o que eu tinha no meu cargo de técnico, tipo, eu tinha um salário base, e aí eu tinha gratificação. Só que essa gratificação, depois que tu aposenta, isso tudo sai, né? Então, muitos concursos fazem isso, colocam um salário base, mas tem a gratificação 1, gratificação 2, e vale isso, vale aquilo. Só que isso tudo depois sai quando você se aposenta. E a da Par não, a da Par ela trabalha com subsídio, então é tudo incluso. Então, tudo que você recebe ali, que está na sua tabela de valores, é o que você vai receber realmente, né? A da Par a gente tem, o estado do Paraná, ele tem uma aposentadoria complementar do estado, então, a princípio, é para a gente receber de acordo com o que está lá na tabela, né? Então, o último salário, hoje, né, a última classe aqui, a última referência que a gente tem dada para o salário é de 26.549. Então, tem fiscais que saem da Par recebendo isso. Então, hoje, a gente a gente paga, né? A gente paga uma coparticipação, né? Nada é de graça nesse mundo, mas a gente paga um valor, claro que é um valor bem, né? Se a gente sair com esse salário mesmo até o final, ele vale a pena, né? E uma coisa que eu acho que não colocaram lá no edital que eu vi, que a gente tem um vale alimentação também, de R$ 840. Então, é 8.463, né, que é o valor do subsídio inicial, e existe mais um vale alimentação de R$ 840, que até foi ano passado que a gente conseguiu isso, que todos os servidores aí do estado estavam recebendo, e a gente não estava recebendo, mas daí a gente conseguiu junto com o sindicato. E existe, tá, até de primeira mão falando para vocês, o sindicato já está se movimentando aí para já ajustar essa tabela, tá? A gente já pretende ajustar essa tabela, o salário final acho que vai para quase 40 mil. Mas claro que tudo tem um trabalho grande aí, né? Então, quem entrar, por favor, né? Infelizmente, eu não sou das pessoas a favor do sindicato, acho que, né? Sindicato do jeito que era, eu nunca confiei muito, mas é o modus operandi do servidor público. A gente tem que a gente tem que estar sindicalizado, né? Então, a gente tem o sindicato da EDAPAR, dos fiscais aqui. Então, é nosso, né? Paga quem quer, mas é interessante pagar para a gente ter mais força, né? Sim, tudo é brigado, né? Serviço público Não é adianta, brigado. não é só chegar lá e bater na portinha do chefe, oi, quero conversar, vamos conversar e apertar as mãos, né? Não, o negócio é meio brigado, né? Sim. Sabrina, a última pergunta. A Jocarla, você falou que teve ali um mentor, tal. Como que funciona o treinamento assim que a pessoa assinou o termo de posse, vai entrar em exercício? Como que são ali os primeiros dias para a pessoa ficar boa? Você pode explicar um pouco mais? Então, quando eu entrei, a turma que entrou comigo, acho que foram, não sei se foi 28 ou 32 pessoas, agora de cabeça eu não lembro, mas era em torno de 30 pessoas por aí. A gente entrou e a gente teve um treinamento num centro de treinamento,
que era do Senar, no Centro de Treinamento Senar, a gente ficou uma semana, acho que foi uma semana ou 2 semanas, nem lembro agora. Daí a gente teve, todos os coordenadores deram a aula para a gente, mostraram como é que era, como é que funcionava, a gente teve umas saídas de campo ali, então teve um treinamento em conjunto com todo mundo. Assim, depois dessa vez eu não vi mais eles fazendo esse tipo de treinamento em conjunto com todo mundo, mas como, né, de repente, se eles chamarem bastante, se eles chamarem todas as vagas de uma vez só, então acho que de repente é interessante fazer um treinamento para todo mundo, né, como foi feito lá para a gente. É legal porque daí cada coordenador se apresenta, mostra como é que é o programa, como é que funciona, né, o diretor fala o que espera da gente, então já dá um direcionamento. E, fora isso, eu sei que geralmente tem um mentor, né, cada escritório regional para onde você vai, é escolhido um mentor que vai ficar com um mentorado, então é um fiscal para cada fiscal novo, né, um fiscal antigo para um fiscal novo para acompanhar e ver como é que é o campo. Assim, quando entra, vocês não vão ser jogados assim do nada, né? Ou vai ter esse treinamento em conjunto, acredito eu, né? Ou vai ter esse mentor aí para auxiliar vocês durante alguns meses. Aqui na IAGO também é assim. Quando eu entrei foi mentor e no último concurso foi treinamento, foi em equipe. Das duas formas funcionam, né? Vai igual você falou, né? Depende do tamanho do grupo e tal. Como eles vão chamar, né? Porque, tipo, como faz a da Para, os últimos concursos foi meio assim, aos pouquinhos, sabe? Uhum. Então, eu vi que o pessoal foi muito de mentorado, então, mas como agora eles abriram foram 46 vagas, né? Ou mais. Eles abriram bastante vagas aí para 55 as 55 cotas. total, né? Com as cotas. Isso. Então, se chamarem todos de uma vez, eu acredito que eles façam treinamento. Acredito que sim. É bom que daí a vantagem do treinamento é que você conhece a estrutura da organização, né? Os processos administrativos, tal. Acho bom. Conhece todo mundo. Mas, pessoal, é isso. Queria agradecer a Sabrina por ter dedicado aí esse tempo, né? Uma servidora pública, no final do seu expediente, vir aqui dar satisfação. Essa hora. Tá bom, Sabrina? Muito obrigado aí pela gentileza. Precisando. E deixa eu encerrar a gravação aqui e a gente já encerra.